Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu fiz algumas pinturas aqui no nosso desenho do micro-ondas e através delas eu vou explicar para vocês como é que é alimentado o primário do transformador de alta tensão e os demais dispositivos do forno micro-ondas. Então aqui eu pintei duas cores no cabo de força, um dos fios eu pintei de azul, vamos supor que seria o fio fase, e o outro fio que eu pintei de marrom, vamos supor que seja o fio neutro. Só a título de explicação. É claro que depende de como você coloca a tomada, pode se inverter isso, tá? E eu coloquei também aqui o motor do prato. Embora ele não esteja nessa posição, ele é apenas simbólico aqui. Ele fica embaixo do micro-ondas, mas aqui ele é apenas um símbolo, tá? Então nós temos aqui a rede elétrica, seja ela 110 ou 220, tem que alimentar os dispositivos do forno. Quais são esses dispositivos? Motor do ventilador, o motor do prato, a lâmpada, a placa de controle e o primário do transformador de alta tensão. São esses os dispositivos que têm que ser alimentados pela rede elétrica, não importa se ela é 110 ou 220. O que muda, é claro, se a rede é um ou outro, os dispositivos que o forno possui. Se a rede é 220, tudo é 220. Se a rede é para 110, tudo vai ser para 110. Tá? Então, nós temos aqui esse fio neutro que nós pintamos de marrom, ele vai alimentar um terminal de cada dispositivo direto. É o que nós chamamos de fio comum, por exemplo. Pessoal, um detalhe importante. A maioria dos fornos tem um esquema de ligação parecido com esse que está aqui. Outros fornos isso pode mudar, tá pessoal? Isso aqui não é um circuito fixo, porque pode mudar de um aparelho para o outro, mas muitos aparelhos utilizam esse sistema que eu vou colocar aqui, tá? Então tem o fio comum, ele vai alimentar, percebam, um terminal do motor do prato, um terminal da lâmpada, um terminal do ventilador e seguindo ele aqui, ó, ele vai alimentar um terminal da placa de controle. A placa de controle tem dois terminais de alimentação, onde entra a tensão alternada da rede. Então um terminal direto e um terminal do primário do transformador de alta tensão, direto, sem passar por nada, tá? E também um terminal da chave monitora. Eu já explico para que serve essa chave. Muito bem. O outro fio, que seria o fio fase, que eu pintei de azul, ele vai passar por alguns componentes para alimentar o outro terminal dos dispositivos. Por exemplo, o fusível de proteção aqui. Esse fusível é um fusível de cartucho, vocês vão encontrar em todos os micro-ondas. Ele pode ser de 10 a 20 amperes, ele pode ser 10, 15 ou 20 amperes, depende da tensão que o forno trabalha. Se o seu forno é para 220, esse fusível é de 10 amperes. Se o seu forno é para 110, esse fusível vai ser de 15 ou 20 amperes. Depois do fusível de proteção, ele vai passar pelo fusível térmico. O forno pode ter um ou dois fusíveis térmicos que abrem o circuito em caso de excesso de aquecimento, excesso de calor. Inclusive, um desses fusíveis térmicos, muitos fornos vai parafusado no próprio magnetron. Quando o magnetron esquenta demais, o fusível térmico abre o circuito e desliga o forno. Então, seguindo aqui o outro fio da rede elétrica, ele vai ligado num pino do relé de potência. O relé de potência é o encarregado de ligar o primário do transformador. Esse terminal aqui ele vai alimentar o outro polo da placa de controle, onde está o circuito eletrônico. E através dessas duas lâminas aqui, ó, ele vai fechar o contato. Quando você aperta a tecla de ligar, a tensão vai passar pela chave primária, através de uma chavinha interruptora que é fechada pela porta. A chave primária é uma chave NO, normalmente aberta. Quando a porta do forno está aberta, ela está desligada porque ela mantém o transformador desligado. Quando você fecha a porta do forno, ela liga o circuito e pode ligar o transformador. Então, para alimentar, para chegar até o outro fio do primário do transformador, esse polo da rede tem que passar pelo fusível térmico, pelo relé que vai ligar ou desligar de acordo com a tecla liga e pela chave primária para alimentar aqui o transformador de alta tensão, tá? Os outros dispositivos do forno, um outro relé da placa, que normalmente é um relé menor do que esse daqui, ele vai fornecer a tensão para o outro terminal da lâmpada, do ventilador e do prato, tá pessoal? Então a alimentação do motor do prato, do ventilador e da lâmpada vem através de um relé aqui na placa, tá? O outro polo vem através de um relé, certo? Agora vamos ver aqui as chaves. Como eu falei, a chave primária, ela liga e desliga o transformador no caso de você abrir ou fechar a porta do forno. É uma proteção. O forno não deve funcionar com a porta aberta, porque a radiação de micro-ondas é extremamente perigosa. Por quê? Porque a função da radiação de micro-ondas é
ferver a água. E o nosso corpo é formado basicamente por água. Então o magnetron não deve funcionar com a porta aberta, tá? Para que você não sofra a radiação de alta intensidade, que a radiação do magnetron é em torno de 800 ou 900 watts. A chave secundária, ela vai ligada na placa. O que ela faz? Quando a porta do forno está aberta, ela desabilita as funções liga do painel. Ou seja, tem várias teclas liga no painel do forno, seja o liga e desliga principal, seja alguma tecla liga, um atalho, por exemplo, para algum preparo específico. E a chave secundária, quando ela está desligada, ela tem um sensor aqui na placa que desabilita todas as funções liga. Ou seja, as teclas ligas do painel ficam todas desabilitadas. Você pode manusear as teclas numéricas, por exemplo, mas a tecla liga fica desativada. E quando a chave secundária fecha o contato, obviamente ela libera todas as teclas, tá? É uma chave normalmente aberta, normal open aqui. Ou seja, quando o forno está com a porta aberta, o pino está solto, ela é desligada. Quando o forno fecha a porta, a trava dela aciona a chave e ela liga o contato para habilitar todas as teclas. A chave monitora vai ligada em paralelo com o primário do transformador de alta tensão. Essa chave é NC. Com a porta do forno aberta, ela fica ligada, ela mantém o transformador em curto. Para que isso? Uma proteção adicional caso a chave primária colhe os contatos e entre em curto, ou o relé aqui colhe os contatos, tá? De modo que com a porta aberta, essa chave fica ligada, porque ela é normal close, ela fica ligada e o transformador fica em curto. O que acontece com isso? Queima fusível, mas não funciona de forma nenhuma o transformador de alta tensão. Beleza, pessoal? Essas três chaves são acionadas ao mesmo tempo quando você fecha a porta do micro-ondas. A chave que liga e desliga o primário do trafão, a chave que liga e desliga as teclas de ligar, os atalhos de ligar do painel, e a chave monitora que liga e desliga o primário do transformador. Ou seja, quando a porta do forno está fechada, ela libera o primário, a chave aqui fica, normalmente, ela fica aberta, né? Quando você fecha o pino aqui, ela abre o contato e libera o funcionamento do transformador. Beleza, pessoal? Então, esse é o sistema de alimentação do primário do transformador de alta tensão e dos demais dispositivos que você tem no micro-ondas. Beleza? Então, numa outra aula, nós vamos falar sobre alguns defeitos que o micro-ondas pode apresentar, no caso dessas partes aqui. Nessas aulas aqui, eu não estou falando a respeito do painel de controle, tá? Painel de controle é um outro departamento, a gente pode falar depois em outros vídeos. Eu estou falando dos outros dispositivos que não estão na placa do micro-ondas, tá, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.